dia, boa tarde, boa noite a você. Está começando mais um SurtoCast, que é um programa do site Surto Olímpico, que a gente vai fazer o debate sobre esportes olímpicos. Antes de mais nada, antes de começarmos o assunto desse programa, nosso segundo episódio, quero agradecer a todos que ouviram nossa primeira edição. Tivemos uma recepção muito boa, a gente gostou bastante. Aqui a gente falou sobre o breakdance. Se você não ouviu, vai estar no Spotify. Vai estar na ordem ali o primeiro episódio, o segundo episódio. Esse segundo episódio, sem mais delongas, é sobre futebol feminino. A gente teve em fevereiro a She Believes Cup, que o Brasil participou, teve 3 derrotas em 3 jogos e aumentou uma sequência de derrotas seguidas para 7. Isso é um recorde para a seleção de futebol feminino. E vou chamar nossos convidados da nossa mesa redonda virtual para debater sobre isso. E antes de mais, o primeiro que eu vou chamar, e já vou chamar logo para a pergunta séria, é ele, o líder, o dono, o chefe do Surto Olímpico, Regis Silva. Regis Silva, cara, tudo bom? Vou fazer uma pergunta, já você se apresenta, e a pergunta séria, bate pronto. O Brasil perdeu protagonismo no futebol feminino? Bem, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Eu não mando em nada, só para constar. Eu apenas criei, mas eu não banco o chefe. Obrigado. Enfim, sim, infelizmente perdeu. O CBF não liga muito, assim, digamos, para o futebol feminino. Infelizmente o Brasil, que se batia com potências como a Alemanha, Estados Unidos, chegava às finais olímpicas, finais mundiais. Infelizmente o Brasil agora vive na sombra das grandes equipes e de novas forças que subiram para disputar os principais títulos do futebol feminino. É isso aí, perdão, chefe, por dizer que você manda, tá? Mil perdões, não me demita do Surto Olímpico. Pense. Enfim, agora nosso próximo integrante da mesa redonda também já vai chegar de bate pronto. Também vou perguntar sobre esse momento crítico, digamos, do futebol feminino. É Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, tudo bom? Mesma pergunta, perdeu o protagonismo do futebol feminino, Daniel? Perdeu o protagonismo. Na verdade, o Brasil até paquerou o protagonismo, se a gente for falar, porque o Brasil já chegou a ser 2 vezes finalista olímpico, foi finalista de mundial, né, em 2007, perdeu a final para a Alemanha. Hoje em dia a gente nem sequer chega perto de paquerar uma final olímpica ou uma final de mundial. A gente desceu, digamos assim, a gente desceu de patamar, sobretudo pelo técnico que a gente tem hoje, que a gente vai falar muito sobre ele durante este podcast. Bom, eu gostei muito do seu termo paquerar. Paquerou a coisa assim, eu achei bem interessante essa expressão, vou roubar para mim. Paquerou, mas não virou relacionamento, infelizmente. Exatamente. Paquerou. Só deu crush. Paquerou, mas não teve match. Enfim. E nossa última convidada, né? Nossa estreante, mais um estreante aqui no nosso podcast, né? No primeiro temos o Daniel Barbosa, diretamente da Bahia, né? Diretamente de São Paulo temos Flávio Vasconcelos. Flávio Vasconcelos, tudo bom? A mesma pergunta para você. Perdeu o protagonismo no futebol feminino que tinha antes? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando esse podcast. Eu queria agradecer primeiro o convite e a oportunidade de fazer parte desse grupo bárbaro de comentadores, comentaristas, experts em diversos esportes. É um prazer muito grande estar com vocês aí. Bom, como vocês já falaram, né? O protagonismo foi perdido, eu acho que em várias instâncias do futebol nacional, né, e sobretudo no futebol feminino, que, ao meu ponto de vista, pelo que eu venho acompanhando, teve muitos problemas, não só com direção, como também com a própria abordagem, né, que o futebol tem em nível nacional. Então, realmente, eu concordo com vocês. Paquerou, não deu match, só ficou no crush nos últimos tempos, né? Uma pena mesmo, porque a memória do futebol feminino, com grandes atletas, né, com grandes histórias, infelizmente está perdendo seu espaço. Pois é.
Vou falar um texto aqui que eu achei num site chamado Surto Olímpico, de uma pessoa chamada Túlio Siqueira. Ele falou no último domingo, né? Ele que em breve estará aqui também, né? Vai nem que a gente mande um microfone para ele via Sedex. Ele fez um texto muito interessante sobre futebol feminino, que ele botou os dados da participação do Vadão, né? O Vadão, Oswaldo Alvarez, um técnico que é conhecido já no futebol masculino, algumas equipes do interior de São Paulo, até equipes grandes de São Paulo também, que ele teve passagens, né? Ficou se não me engano, de 2014 a 2016 até o Rio 2016. Saiu, entrou a Emily Lima e depois de um ano ela foi demitida e o Vadão voltou novamente. E desde essa volta dele, em 20 partidas, ele tem um retrospecto de 11 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Tá. A Emily Lima, depois do Rio de 2016, ela teve 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Parecido, né? E tudo destaca aqui que a grande diferença é quando a seleção feminina enfrentou seleções fora da América do Sul, porque aqui na América do Sul o Brasil ainda é dominante, aqui é muito fraco ainda o futebol feminino, e o Brasil, mesmo capengando, consegue dominar aqui. Então, fora da seleção da América do Sul, a Emily Lima jogou 11 vezes contra seleções de outros continentes e teve um retrospecto de 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Vadão, em 11 partidas também, olha o retrospecto dele. 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Daniel, o que a gente pode avaliar desse momento aí do Vadão e até um comparativo com a Emily Lima, né, que ficou um ano só, não teve muito tempo para mostrar o trabalho dela e foi demitida. Pois bem, então, se a gente pegar essa sequência agora negativa do Vadão, vamos fazer, já que o Vadão ele é um técnico, para quem não conhece, é bom até a gente falar, até de forma resumida, a carreira do Vadão. O Vadão ele foi conhecido, ele ganhou notoriedade internacional em 93, com o Carrossel Caipira, do Mogi Mirim. Ele até revelou, com esse time revelou o Rivaldo, né, consagrado jogador, campeão do mundo com a seleção brasileira masculina. E rodou vários clubes e ganhou muito poucos títulos assim, de expressão. O título mais expressão foi o de São Paulo, 2001, com São Paulo, que até revelou o Kaká, e ganhou, se não me engano, um estadual com o Atlético Paranaense. Mas entretanto, alguns acessos, mas muitos fracassos. Se a gente pegar essa sequência negativa do Vadão, vamos pensar o seguinte: se fosse no futebol masculino, uma sequência de 6, 7 derrotas, será que o Vadão não seria demitido se ele fosse o técnico de um clube qualquer? Um Corinthians, um Palmeiras, ou até mesmo uma Ponte Preta, um Guarani que ele já treinou bastante, inclusive. Pois bem. Aí eu pergunto, por que o Vadão não foi demitido? Por que a Emily, por muito menos, a Emily foi demitida lá atrás? Então, são questionamentos que eu fico me fazendo sempre quando eu vejo a seleção com o Vadão jogando. E aí a gente pensa muitas coisas, né? Que foi um treinador que treinou o último ciclo olímpico, não deu certo, aí você traz ele de volta. Você não pensa um outro treinador para suceder a Emily, porque para você trazer, colocaram a Emily no início do ciclo. Para você trazer uma treinadora dessa, você tem que dar respaldo e você tem que dar tempo para ela implementar a sua filosofia. Tanto é que quando a Emily foi demitida, muitos jogadores foram contra a demissão dela. Você tem que dar tempo e respaldo, mas a gente sabe como funciona a nossa cultura. E ainda mais por ser uma mulher que estava dirigindo, né? Piorou. Então aí eu pergunto, o Vadão, se não fosse o técnico de um time masculino, de um clube, será que ele não teria sido demitido com essa sequência que ele tem? Fica esse questionamento. Com certeza, para mim seria demitido mesmo. Flávia, a gente falando de retrospecto tanto da Emily quanto do Vadão, você viu aí, em pouco tempo, você acha que a demissão dela foi você pode ser encarada como preconceito? Porque ela teve 11 jogos contra seleções europeias, ela teve 5 vitórias, o Vadão teve 2. Pois é. Eu acho que tem nós temos, como o Daniel falou, um problema cultural em relação a derrotas versus demissões, versus novas contratações, um rodízio, né, infindável de treinadores passando por vários clubes, e o que se reflete também na seleção. Porém,
não necessariamente na seleção masculina. Eu acho que a demissão dela deve ter também um quê de um certo preconceito, sim, porque o retrospecto dela, ela, diante das seleções mais fortes, teve mais vitórias que ele, né? E é interessante pensar que ela, como o Daniel falou, ela começou o ciclo, saiu no meio, ele entrou, não deu certo. E o grau de intimidade dessas atletas com a treinadora, pelo que eu acompanhei, era relativamente importante. Talvez esse rendimento também tenha caído com a saída dela, o que a gente também percebe em outros clubes. Então, eu acredito que... Eu estava acompanhando uma lista também, do ano passado, dos melhores treinadores, várias treinadoras. É possível, sim, se fazer um trabalho de ponta com uma treinadora. E eu acredito também que, muitas vezes, uma mulher talvez seja um pouco mais capaz de tirar o melhor de uma outra mulher do que um homem, do meu ponto de vista. Não sempre, né? A gente tem os exemplos, por exemplo, no vôlei, né? No vôlei, o Bernardinho faz com qualquer um, dá resultado com qualquer um. Mas eu acredito que, numa situação de crise, talvez fechar as mulheres entre elas mesmas fosse uma solução mais interessante, à vista dos resultados dele, que numa situação comum de clube não seria nem considerado, depois de 3 ou 4, não teria chegado nem a 7, eu acredito. Verdade. Você lembrou um ponto bom, o time de basquete feminino do Pan-Americano de Havana foi dirigido por uma mulher, Maria Helena Cardoso, uma das grandes técnicas do basquete feminino nacional. Ela aquele que é considerado ponto de virada da seleção de basquete feminino, né, que antes era saco de pancada, Paula e Hortência faltavam se matar em quadra. A Maria Helena Cardoso foi a que conseguiu reunir os talentos, saber dosar os talentos da Paula e da Hortência, e foi um campeonato pan-americano muito importante, aquele do Fidel, todo mundo falou, ficou marcado, né? Acho que a imagem do Pan-Americano de Havana ficou marcada da seleção de basquete feminino, e foi uma técnica, né? A Maria Helena Cardoso, uma das maiores técnicas do basquete feminino. Só complementando, foi a que levou pela primeira vez a seleção de basquete feminino aos Jogos Olímpicos, Barcelona 92. Exatamente, e bem lembrado também. Eu acho que, desculpe interromper, mas eu acho que tem, não sei, eu, quanto mulher, eu fazia parte de uma seleção não, né, um time de bairro de vôlei, era treinada por um homem, mas ele tinha muita sensibilidade, enfim, eu acho que tem coisas que nós mulheres encaramos de outro jeito quando vem de uma mulher, então eu acredito que poderiam ter insistido um pouco mais na Emily, e talvez nós tivéssemos outros resultados, estivéssemos com a moral mais alta aí para enfrentar esse Mundial, que vai ser pedreira, né? Acho que o principal, não sei se... Eu só vejo como preconceito mesmo, porque não dá para dizer que eles estavam com medo do Brasil não se classificar para a Olimpíada na Copa América, né? O Brasil, por mais que as outras seleções estejam evoluindo, porque tem jogadoras argentinas, jogadoras chilenas que já jogam no futebol europeu feminino, não tinha como o Brasil perder essa chance, né? Ou tinha, Daniel, na sua opinião? Ou Flávio? Ainda o continente, o Brasil ainda está num patamar muito superior aos demais. Tanto é que o Ovadão assumiu, pegou o time na Copa América, o Brasil passeou durante a competição. Até a gente achava que a Colômbia fosse pegar a segunda vaga, a Colômbia até ficou fora, né? A Argentina e o Chile entraram. Então, nesse caso aí, não teria nenhum tipo de risco. O grande problema da seleção brasileira é com as seleções ditas grandes, né? As principais seleções. São os Estados Unidos, a Alemanha, a própria Austrália, que tem sido uma pedra no sapato do Brasil, inclusive uma goleada de 6-1 na She Believes Cup, que até culminou na demissão da Emily. A Austrália eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. Então, tem sido essas seleções que têm atrapalhado o Brasil. Mas no nosso continente, o Brasil ainda reina absoluto. Aqui ainda não há nenhuma seleção que ameace o Brasil. Também não acho que teria corrido esse risco, não, como o Daniel falou. Acho que o problema está lá fora mesmo. E Flávia, você tocou um ponto interessante, né, sobre do homem, né, treinar a mulher, e do futebol feminino a gente teve um caso positivo e um caso negativo de técnicos que trabalham normalmente no futebol masculino, né, no futebol feminino. René Simões foi prata em Atenas, né, a Marta, inclusive, deu uma entrevista, foi para a ESPN, se não me engano, que ela falou que
A pessoa que conseguiu organizar o futebol feminino foi o René Simões, porque estava tendo muita guerra de vaidade entre as jogadoras, estava uma geração surgindo, que era a geração da Marta, e outra geração mais experiente, que era da Pretinha, da Cici, da Michael Jackson. Estava tudo tendo muito conflito, ele conseguiu unir o grupo e fazer a seleção ser medalha de prata em Atenas. Né? Então podemos dizer que ele foi um caso de sucesso no futebol masculino e no futebol feminino. E tem um Vadão, né? Porque já está na sua segunda passagem. Na primeira foi uma eliminação precoce no Mundial, um quarto lugar na Rio 2016. Saiu e voltou e continua mostrando o mesmo futebol fraco, assim. No geral, você acredita que outros técnicos de futebol masculino, essa é uma tática que pode ser continuada para o futebol feminino? Ter um técnico originalmente do futebol masculino, ou já passou da hora de ter pessoas que trabalham realmente no futebol feminino no comando da seleção? Bom, pensando que a gente vê uma evolução no esporte, não só em várias modalidades, ou se não todas, de um aprofundamento, de um detalhamento sobre como tirar a melhor performance, como ter a melhor performance, como gerenciar jogadores, pontos positivos e negativos em relação a ter dinâmicas de neurolinguística, de programação neurolinguística, todo esse tipo de coisa. Eu acredito que já, como você falou, acho que meio que passou da hora da gente ver o que de fato faz sentido, independente do gênero. Eu acredito que tem algumas questões femininas que poderiam ser melhor gerenciadas por uma mulher, considerando que a contrapartida seria uma figura masculina vinda do ambiente totalmente do futebol masculino, com todas as suas especificidades. Então, assim, não é necessariamente a questão do homem, da mulher, mas sim as experiências anteriores, eu acho, a forma com que essa pessoa lida com o sexo oposto, principalmente, né? E essa questão de como se tirar a melhor performance da mulher. Eu vejo muito, claro, a questão psicológica é fundamental, né, em qualquer esporte, mas eu vejo, tirando pela feminina também, e tirando pela minha experiência como quando eu joguei vôlei num grupo, né, muito amador, mas eu lembro que a maior parte das dificuldades que a gente tinha vinha de questões psicológicas, até de grupo, né, de vaidade, ou de questões com o treinador propriamente. Então, eu acho que uma pessoa de sensibilidade e que tenha um background menos previamente estabelecido, como um técnico de futebol, acho que seria o ideal, traçar esse perfil. Aí, se esse perfil casa com uma mulher ou um homem, aí isso eu acho que não é tão relevante, assim. Outra coisa que eu pensei, assim, por exemplo, imagina o Muricy treinando as meninas. Acho que não ia dar muito certo. Eu penso numa questão de gênio, de modo de tirar, de encarar. Eu vejo, por exemplo, o Zé Guimarães, a forma como ele lida, em contraposição àquele antigo técnico da Rússia, que era maluco. Então, eu acho que tem que se dosar, eu acho. Acho que tem que se dosar um pouco, assim, traçar perfis que sejam condizentes com o grupo também. Eu acho que falta isso também. Conhecer melhor o grupo para saber que perfil que se tiraria mais performance desse grupo. Daniel, então, ela levantou um ponto bom, então a questão seria, pode vir um técnico de futebol masculino, mas não pode ser qualquer técnico, né? Parece que a CBF com o Vadão, não sei se fez esse planejamento, assim. O que vocês acham, técnico do futebol masculino, continuar a assumir, digamos, no lugar do Vadão, ou o próprio Vadão? Então, aproveitando até o que a Flávia falou, eu hoje, se eu fosse o presidente da CBF, eu não escolheria nenhum técnico oriundo do futebol masculino. Eu escolheria, e aí já daria a minha sugestão, eu escolheria um técnico hoje, homem, porém, é um técnico que é, aqui no Brasil, o mais vitorioso do futebol brasileiro no futebol feminino, que é o Arthur Elias, que hoje ele é técnico do Corinthians. O Arthur Elias, ele ganhou a Copa do Brasil em 2016, ganhou a Libertadores da América em 2017 e ganhou o Brasileiro em 2018 com o Corinthians. Inclusive, no prêmio da CBF, aquele prêmio de final de ano, ele ganhou como o melhor técnico do futebol feminino. Então, aí eu penso, se o Tite foi escolhido no futebol masculino, o Tite foi escolhido para assumir a seleção brasileira, né, quando a CBF demitiu o Dunga, o Tite, à época, era o técnico de maior prestígio no futebol masculino escolhido. Então,
por que não escolher o técnico de mais prestígio no futebol feminino? Então, eu pensei no Arthur Elias, que é um técnico que tem toda a sua formação no futebol feminino, então já tem toda essa vivência, já tem toda a questão da sensibilidade que a Flávia falou. Eu acho que poderia ser o nome, né? E eu acho que ainda o futebol feminino, eu ainda encaro como uma modalidade ainda à parte. Porque se a gente comparar o vôlei, o basquete e outros esportes coletivos, né, tem o masculino e o feminino, mas eles são num patamar muito próximo. Eu acho que ainda o futebol feminino ele tem um patamar totalmente ainda à parte do masculino, né? Tanto que a gente pega algumas das seleções ainda tem técnicas e técnicos que têm só a formação no futebol feminino. Então, por que não você apostar em alguém que já tem essa vivência, já tem todo esse estudo no futebol feminino? Apenas tão somente futebol feminino. Então, eu apostaria neste rapaz, no Arthur Elias, hoje técnico do Corinthians, para assumir a seleção brasileira. É uma boa. Bom raciocínio. Concordo. É um bom ponto mesmo. Ele já está adaptado ao futebol feminino, né? Então, Regis Silva. Está aí, Regis Silva? Estou firme e forte. Regis Silva, então, sua opinião sobre... Ainda cabe um técnico do futebol masculino vir para o futebol feminino comandar? Eu acho que cabe. É uma coisa, né? Você sai do masculino e treinar o feminino, acho que muda um pouco, tem que ter mais diferença quando você treina homens e mulheres. Tem que ter um pouco mais de tato para entender cada personalidade da equipe. Tem que ser mais especial, digamos. E como o Daniel falou, explicou aí por A mais B, o treinador do Corinthians, né, que é muito campeão, muitos títulos, e pelo visto funciona. Já é um homem que já tem muitas vitórias no futebol feminino, acho que talvez seja mesmo uma chance para ele treinar a seleção brasileira feminina. Mesmo assim, acho que feminino para masculino para feminino, acho que é um pouco diferente, questão de trato e tal. Mas que é possível, mas aí tem que mudar um pouco o jeito de treinar. Lisca doido não daria certo, né, no futebol feminino. Não, Lisca seria demais. Saiu do hospício, tem que respeitar. Não daria muito certo, não. Ele gritando com as meninas, saindo correndo. Não ia. Eu acho que tem mulheres que é só na base da gritaria mesmo, mas outras não. Aí é o balanço do grupo mesmo, né? Eu acho. Agora, eu queria só rapidamente tocar o ponto que o Daniel levantou sobre a discrepância entre futebol feminino e masculino, né? Realmente, assim, a gente tem várias notícias da luta, até das americanas, né, que a gente anunciou no surto, que entraram com uma ação no dia da mulher contra a federação para conseguirem os mesmos salários e mesmas condições de trabalho. Questões, por exemplo, de uniforme. As mulheres que logo nas primeiras competições oficiais simplesmente recebiam uniforme masculino, né? Está atrelado ao uniforme. Outra coisa também, né, que no novo uniforme, a gente ter as estrelas das conquistas masculinas no uniforme feminino. Então, assim, há uma dependência mesmo e uma certa subordinação de todos esses canais, né? Então, não é do uniforme, do pagamento, até da transmissão. Vai ser a primeira vez que a gente vai transmitir na TV aberta, né? O Mundial. Agora a Conmebol, né, colocou lá que a gente vai precisar ter, todos os times da Série A precisarão ter uma seleção principal e de base. Então, assim, para tirar esse abismo entre futebol feminino e masculino, são todas essas ações, né? E também a questão da liderança, sobretudo. Rapidamente, só um adendo à questão desse negócio do feminino seguir sempre masculino. Na Holanda, acho que na Copa do ano passado, não lembro, que a Federação Holandesa fez um uniforme que venceu o leão, né? Que a Holanda tem um símbolo leão, era uma leoa. Foi bem interessante para o uniforme feminino. E também agora, recentemente, na questão da Seleção Americana de Futebol Feminino, ter entrado na justiça com a Federação de Futebol do país para ter premiações equivalentes. Não o homem ganhar a mulher, mas equivaler as premiações, que eu acho
Bastante justo. Outra coisa também que eu lembrei aqui, na verdade não lembrei não, que eu me questionei quando eu pensei essas coisas dos símbolos, né, na camisa. Por exemplo, se nós mulheres aí, o nosso futebol, claro, né, hipotetizando aqui, ganhássemos a próxima Copa, será que seriam postas 6 estrelas na camisa masculina? Será? Como é que seria isso, né? Sendo campeãs, como é que seria essa questão? É um bom ponto. Até acho que foi você mesmo que me mandou o link, falava que questionam que o escudo da seleção feminina teria que ser sem nenhuma estrela, né? E são as 5 no masculino também, tem essa questão. Ou Sim. Até botar 2 estrelas prateadas, porque por causa das 2 pratas, tem toda essa discussão. É um bom ponto. Sim. Mas eu acho, por exemplo, o Brasil é campeão mundial, bota a 6ª estrela lá, bota uma corzinha diferente, não sei, uma prateada, destacar que é feminino, mas tem que colocar. Pois é. Então, mas será que aceitariam por uma questão de ter sido uma conquista feminina? É uma questão de debate mesmo, né? Então, a subordinação, infelizmente, vai até no nível do emblema. É difícil. É difícil. Eu vou fazer um adendo que você falou, Flávia, que futebol feminino já teve na TV aberta lá do tempo do Luciano do Vale, desde o nosso cacetada, ele sempre foi uma das pessoas que sempre acreditou no futebol feminino, então é verdade, sempre teve a TV aberta, e agora que vai ter, acho que em várias emissoras, não vai ser a Globo e a Bandeirantes que vão transmitir, né? Então vai ser um alcance muito maior. Não, isso, até só fazendo um complemento aí, porque muita gente está falando que é a primeira vez que a TV aberta vai transmitir. Na verdade, a Band já transmitiu outras edições de Copa do Mundo lá atrás, né? E é a primeira vez que a Globo vai transmitir desde o início. Obrigada pela correção, então, é isso mesmo. Não, é porque na verdade tem muita gente, muitos veículos da mídia que estão tratando como a primeira vez que a TV aberta vai transmitir isso. Não é verdade. A Band já transmitiu outras edições de Copa do Mundo, inclusive a última, a de 2015, a Band transmitiu com TV aberta, não só o Jogo do Brasil, transmitiu outros jogos também, outras edições, mas é a primeira vez que a Globo vai transmitir desde o seu início. Então, ok, a Globo tem um poder, né? Sim, a Globo a gente conhece. É inegável, então, né? É uma notoriedade inegável. De uma certa forma, é uma conquista das mulheres, né? Passar na Globo. Vai ter um alcance muito maior. Tem mais visibilidade. Exatamente. O problema até disso é que, do jeito que a seleção tá, né? Tomar 3 sapatadas vai ser aquele negócio. Não, esse é o meu mulher medo. Não joga nada, esse é meu medo. Eu também tô com medo. Esse é o meu medo, sabe por quê? Porque não é só isso, não é só a questão da Globo. Se criou um uniforme específico, feminino, que é excelente, maravilhoso. Já até passou da hora disso. Se não me engano, o Boticário, até vocês me corrigem, o Boticário, durante os jogos da seleção feminina, vai liberar os funcionários para assistir as partidas. Para a gente ver vadão de técnico, um bando. Eu tenho muito medo da seleção não ir muito longe e tudo isso. Todas essas conquistas que as mulheres conseguiram e tudo por terra, por causa de um resultado graças a um técnico incompetente. Mas eu acho que talvez, por conta desse frisson todo, quem sabe elas não se motivem, entrem com garra também, né? Quem sabe? Eu sei. O grande problema da seleção é que você não vê muita variedade. Você vê o Vadão, acho que 500 anos na seleção, não achou um lugar para Marta jogar. É fogo. Não tem, pô. Ele parece, a Marta parece muito Messi na Argentina também. O técnico passa 500 técnicos na Argentina, não sabe encaixar um lugar. Bem por aí. Inclusive na Olimpíada de 2016, que o Brasil começou arrasando, venceu bem a China, venceu bem a Suécia, e aí a Cristiane machucou. E ele não conseguiu uma alternativa para jogar sem a Cristiane. E foi a partir da lesão da Cristiane, se não me engano, durante a segunda partida contra a Suécia, que a seleção brasileira degringolou durante a Olimpíada. Passou na Austrália nos pênaltis, graças a Bárbara, né? Nas quartas de final, mas na semifinal a gente acabou não avançando. Muito porque o Vadão não conseguiu um plano B para jogar sem a Cristiane, porque com o apoio da torcida, né, jogando em casa, ele não tinha repertório para jogar.
ele insistia, ele demorava para mexer na equipe. Então, tudo isso, a gente já tem os dois pés atrás com o Adão, justamente pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez lá atrás. Olha, esse assunto é bem interessante, acho que a gente já pode até fazer um outro podcast aproximando do Mundial, para a gente até falar mais sobre as chances, né, do Brasil no Mundial, discutir um pouco mais de tática, né? A gente pode, posso perguntar para vocês, o que vocês acham que a CBF pode fazer para continuar evoluindo o futebol feminino? Vocês sabem, tem o coordenador Marco Aurélio Cunha, né, famoso no São Paulo, então ele dirige diretor de seleções de futebol feminino, mas ele também é uma pessoa muito questionada. Diz que ele é bom no campo político, mas também não atende totalmente às necessidades do futebol feminino. Vocês acham que pode ser possível fazer uma melhora para que a nossa seleção consiga voltar aos tempos de disputa, assim, no início dos anos 2000, assim? Só que você, Flávio, como é que você acha que a CBF tem que tratar o futebol feminino para voltar a ser relevante novamente? Porque acho que material humano a gente tem. Sim. Eu acho que a gente tem... Vou voltar naquela toada que a gente precisa ter alguém que se especialize, que tenha números, estatísticas, relatórios, para conhecer profundamente o que é o mundo do futebol feminino e não só aplicar fórmulas prontas das outras modalidades do masculino. Eu acho que a CBF podia tirar um pouquinho a preguiça e botar a preguiça do lado aí e realmente investir como faz o masculino. Infelizmente é um ciclo vicioso, né? O que dá dinheiro a gente rala e vai, faz e acontece. E aí fica aquele ciclo, né? O futebol feminino não é rentável porque não tem investimento porque não é rentável. Fica assim, aquela coisa Tostines, né? Então eu acho que a CBF, primeiro ponto, devia concentrar suas forças, assim como concentra no masculino, para fazer o melhores ambientes, melhores remunerações, melhores profissionais por trás, porque material humano nós temos, são muito guerreiras, né, inclusive, mas material humano por trás, uma expertise mesmo de ponta, de clube de ponta, seleção de ponta. Acredito que essa é a melhor maneira de se chegar num resultado melhor. Regis, se fosse você lá, o cara da CBF, o que você faria? O que você acha que tem que fazer para seleção feminina voltar ao patamar do início dos anos 2000? Tem que olhar com mais carinho para a seleção, né? Não, digamos, ver com algo acessório. Tipo, estamos seleção feminina, né? De vez em quando olhar, não fazer que nem um Tamagotchi, sabe? Dentro do Tamagotchi, você lembra, né? Olha, carinho, cuida um pouquinho, depois deixa pra lá. É mais ou menos assim que a seleção feminina é tratada aqui no Brasil. Aqui a CBF tem que focar mais energia, mais estudos, mais trabalho em cima da CBF, em cima da seleção feminina, porque senão vai ficar nesse seleção feminina que trata e tal, aí tem resultados ruins, aí só peça na Olimpíada que as meninas reclamam e pedem atenção, e fica tipo, não sai do canto, é que nem tartaruga manca, não sai do canto. A definição do Regis foi a melhor, tartaruga manca. Nossa, meu, tô rachando aqui. Tartaruga manca, vai ser no título lá. A seleção feminina Tartaruga Manca. Silvia. Se quiser botar até a vinheta das Tartarugas Ninja aí, seria. Maldade. Daniel, sua opinião para a evolução do futebol feminino, o que você faria? Então, até pegando um pouco do que a Flávia e o que o Regis falou, o que eu vejo hoje é que a CBF faz as coisas do futebol feminino, parece que faz por obrigação. A questão, por exemplo, que a Flávia até falou anteriormente, que acontece, né, dos clubes hoje, e aí não é só do CBF, né, a Conmebol também, para você jogar as competições sul-americanas, os clubes têm que ter um time feminino. Parece que as coisas são feitas por obrigação, e não por... Não, vamos fazer para desenvolver, para dar oportunidade para as meninas e coisa e tal. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é gestores, pessoas capazes, pessoas que façam as coisas não por obrigação, façam, sejam capazes, vamos fazer um projeto para desenvolver o futebol feminino, base profissional, os campeonatos aqui, o campeonato mais forte, para que aí assim, essas jogadoras abasteçam as seleções de base profissional.
Não vejo esse projeto. Tudo que é feito hoje, os clubes hoje estão, muitos clubes, inclusive, né, clubes de massa, camisa, acabam terceirizando suas equipes. Por quê? Porque tem uma obrigação de ter um clube. Aí você pega um clube, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Bahia, que o Bahia fez uma parceria com outro clube, o Lusaka, e vai participar do Campeonato Brasileiro Feminino terceirizado. Mas o clube em si não moveu uma palha para vamos montar desde a base profissional uma equipe de futebol feminino. Então, eu acho que as coisas aqui estão feitas muito obrigado. E eu acho que esse não é o caminho. É isso aí. É isso aí. Então, olha, eu achei que o tempo passou bem rápido, mas já estamos no final já do nosso Surtocast. Ó, o papo rendeu, fico feliz, né? Por isso que eu falei que deveremos retomar esse assunto mais próximo do Mundial de Futebol Feminino, porque é interessante discutir mais sobre a seleção, sobre as chances, né? Eu até pensei que dava para fazer aqui. Vamos encerrar. Vou chamar você, Flávia, que é estreante. O que você achou da sua estreia em podcast do Surto Olímpico e sua expectativa para o Mundial, assim, digamos assim? O que você acha que o Brasil vai fazer nesse Mundial de Futebol Feminino? Olha, eu tenho a agradecer mais uma vez o convite, né? Gostei bastante de participar dessa mesa virtual aí. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar e para complementar. Acho que foi ótimo. E sobre as minhas expectativas, né? Como eu falei, quem sabe com essas notícias, com essas pequenas ações inéditas, né? De ineditismo aí no futebol, quem sabe as meninas não tirem uma força extra aí e passem por cima do mau gerenciamento e consigam uma colocação bacana. Eu acho que chegando nas quartas ali, eu acho que a gente tem uma chancezinha. Quarta, quem sabe, né? Isso aí é otimismo. Otimismo. Você, né? Vamos. O brasileiro não desiste nunca. Isso aí. Quem sabe. Bom, galera, é isso aí. Essa é a minha opinião. Acho que as meninas podem surpreender. Até a próxima, pessoal. Daniel, seu destaque final, sua expectativa para o futebol feminino mundial. Também, né? Falta um pouco menos de 100 dias, né, para a Copa do Mundo. Ainda tem muita água para rolar. Bom, o Brasil está no grupo com Austrália, né, que é a nossa velha conhecida, Itália e Jamaica. Acho que vamos por partes, né? Acho que o primeiro objetivo é passar da fase de grupos. A gente estreia contra a Jamaica, o que é ótimo, que a gente pega o adversário mais fraco do grupo, em tese. Então é para a gente estrear bem, e aí depois a gente pega a Austrália e depois a gente pega a Itália. A gente passar pelo menos em segundo grupo. E aí mata-mata, aí vai depender do chaveamento, vamos lá. E aí, em 2015 a gente não passou das oitavas, a gente perdeu até para a Austrália. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né, nessas próximas semanas. E aí lá na frente, quando a gente fizer um novo podcast para a gente falar as vésperas do Mundial, talvez eu até fale melhor. Mas assim, se fosse para postar hoje, eu não teria muito otimismo quanto à performance da seleção brasileira, não. Muito pelo que a gente já discutiu aqui. Que o Vadão não tem um padrão de jogo para a equipe, a gente percebeu isso na Champions Cup, então teria que melhorar muito, né? A mentalidade do técnico para que ele possa transmitir o melhor para as meninas. Regis, sua expectativa para o futebol feminino, se despeça do pessoal, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Oi, quer dizer. A expectativa é que pelo menos melhore desempenho, né? Porque no She Believes, né, foi bem lamentável pelos 3 jogos que disputou. E as perspectivas no momento não são nada animadoras, mas é aquela coisa, a gente é brasileiro, não desiste nunca. De repente, vai que eles conseguem encaixar e o Vadão consegue, sei lá, fazer algo bom. Mas no momento eu diria que se chegar a oitava de final para passar, aí já é outros 80. Chegar a oitava acho que chega, mas passar das oitavas eu acho que aí é outros 80. E é uma chance de jogar fora porque vai passar na Globo, né? E se tiver resultado fraco, né? Aí fica complicado. Então é isso. Falou, galera. Até a próxima. Pois é, eu também não apostaria meu dinheiro todo num título do Brasil, mas quarta de final acho que é título. Quarta de final é título para a seleção feminina, infelizmente, porque eu acho que ela tem bons talentos que jogam na Europa. Tem a Marta, né, um dos maiores de todos os tempos,
Mas tem um vadão, né? Fazer o quê? Vamos encerrar, né? Nosso SurtoCast, agradecendo a todos que ouviram aqui, aturaram até esse momento todo. E fiquem ligados que o próximo vai ser muito bom também. Quero agradecer a todos que participaram. Vamos voltar, quem sabe com este mesmo elenco, quem sabe com mais alguém novo, quem sabe alguém vai faltar porque vai levar o cachorro ao médico, ninguém sabe. Mas na próxima semana estaremos aqui daqui a 15 dias de novo para mais um SurtoCast. Valeu, galera. Tchau!